O nosso bate-papo hoje é muito especial, com um convidado conhecido no mercado do livro nacional. Felipe Brandão, dá para dizer até internacional, porque ele trabalha no Grupo Planeta, né? Felipe, que é gerente de novos projetos da Editora Planeta. Felipe, bem-vindo e obrigada por esse bate-papo. Eu estou cheia de perguntas e eu acho que você vai contribuir muito, né, com os nossos escritores que estão aqui acompanhando o nosso Eu evento. que agradeço o convite, estou muito feliz de estar aqui. Felipe, o que eu acho mais legal assim da tua trajetória é que você tem uma formação com olhar por marketing, você é jornalista. E eu já trabalhei com editores, né? Eu já trabalhei com editores que tinham uma visão mais comercial, com editores que tinham uma visão assim mais voltado para a literatura. E você tem uma visão do marketing. É claro que eu amo marketing, eu falo, sou uma marqueteira de plantão. E eu queria que você contasse um pouco da sua história, antes de eu já engatar nas perguntas, Uhum. mas eu queria que você contasse aqui para as pessoas que estão acompanhando o nosso evento um pouquinho da sua história com o mercado do livro, como é que você começou, até chegar hoje aí nessa responsabilidade que é, né, de gerenciar os livros que vão ser publicados pela Planeta. Eu comecei no mercado editorial lá na Livraria Cultura. Então, assim, o meu primeiro trabalho foi como vendedor de livros. Então, eu pude aprender bastante sobre os livros que eu não conhecia, analisar tendências, né? Ter esse approach com os compradores de livros, né? Com os fãs de livros. E na Livraria Cultura, eu trabalhei em vários departamentos. Então, eu trabalhei na área de autoajuda, na área infantil, na área de humanidades, e fui aprendendo no dia a dia, né? Eu fiquei por lá mais ou menos por 2 anos, e daí na época eu criei um blog, que era um blog onde eu indicava livros de autoajuda. Uma vendedora da Planeta, que é a Joyce, ela lia o meu blog e foi lá conversar comigo quando eu estava arrumando lá os livros na estante e tal. E daí conversa vai, conversa vem. Eu falei para ela, olha, eu sou formado, na verdade, em comunicação social, e se tiver alguma vaga na Planeta, eu gostaria de que você levasse meu currículo, né? E era uma vaga para assistente de marketing, eu entrei como assistente de marketing, depois eu virei analista, depois coordenador, depois era o boom dos livros, foi o boom dos livros digitais e fui criar o departamento de e-books da editora, porque não existia. Então, desde a produção até colocar os livros no ar, fazer campanhas, tudo isso eu que fazia. E daí foi um período em que a gerente de marketing saiu, então eu assumi o departamento de marketing da editora e fiquei, eu estou lá há 10 anos, vai fazer 10 anos agora em maio, e nesse período também houve os booms dos influenciadores, né? Que como você, como você sabe do mercado, quando começaram a surgir esses influenciadores, muitas editoras tiveram resistência, né? Porque assim, o cara que fala de amor na internet, será que ele vai lançar um livro mesmo? Qual que é a formação dele? Tinha essa resistência, sim. E daí, isso em todas as editoras, e eu começava a indicar algumas pessoas que eu via na internet. E se essa moça escrevesse um livro sobre relacionamento, o título poderia ser inclusive esse. Eu começava a indicar para o editorial, mesmo estando no marketing. E daí aconteceu que muitos desses livros, eles não eram aceitos na editora e acabavam fazendo sucesso em outras editoras, né? Depois de um tempo, tal, esses autores iam para outras editoras. Aí você falava, eu disse, É isso. eu avisei. E assim, foi muito natural, porque é uma coisa que eu gosto, né? Eu sempre gostei muito da internet, então sempre acompanhei muitos blogs na era dos blogs, desde a época de Fotolog, enfim, eu sempre gostei muito desse universo. E daí o diretor-geral fez uma proposta para que eu fosse para o editorial para lançar esses autores que já têm uma base, né, de fãs, tanto da internet como da internet, TV, rádio, enfim. Só que eu tinha muita resistência de ir para o editorial, porque eu ainda tinha essa ideia de que eu enfrentaria muitas pessoas e muito um estilo, né, de pensar que ainda não tinha sido mudado e que hoje é um pouco diferente, né?
E também tinha o fato de que trabalhar no marketing, eu achava que eu tinha mais uma gama de oportunidades, né? Se um dia eu saísse da editora, poderia trabalhar no marketing de qualquer empresa e no editorial não, né? Que iria me limitar enquanto profissional. Mas eu fui aos poucos me apaixonando, porque eu começava a fechar alguns livros. Ele falou, então vai me trazendo projetos. Eu fechava alguns livros com autores e daí entregava para o editorial. Daí eu falava, eu queria tocar, né, esse livro, eu queria dar continuidade, eu queria pensar no título, pensar na capa, junto com o autor, acompanhar o processo. E foi quando eu me arrisquei e fui para o editorial. E daí, com a minha ida, a gente criou um selo que eu ajudei a criar esse selo, que é o Outro Planeta. O Outro Planeta é um selo hoje que é um dos maiores faturamentos da editora, e são autores que já têm uma base de fãs, mas não necessariamente é um livro de fã. Então, a gente tem booktubers, a gente tem autores que falam de autoajuda na internet, a gente tem radialistas, a gente tem uma série de profissionais que já possuem um certo público, né? E hoje é um dos importantes faturamentos da editora. E com isso, ano passado, no meio da pandemia, a gente lançou um selo novo, que eu também estou cuidando, que é o que a gente pode chamar de psicologia pop, né? É um termo que não é divulgado, mas basicamente a gente está em busca de autores que tenham formação em psicologia, psicanálise, para escrever livros sobre temas universais e de interesse geral, né? Então, o selo saiu o ano passado, a gente lançou 3 livros, agora o primeiro livro vai ser um sobre depressão do Christian Dunker. Então, a gente está bem animado com esse selo, porque além de saber que vai ajudar muitas pessoas, tem bastante potencial, né, de ser um selo de sucesso. E tô lá, assim, buscando autores, eu tô apaixonado pela área. Hoje, quando eu olho para trás, assim, parece que é uma coisa muito distante, né, tudo isso que eu vivi, assim. Mas eu não consigo me imaginar em outro lugar, assim. Eu gosto de trabalhar com autores e é minha grande paixão, assim, né. E nesse período, esqueci de comentar que eu criei um projeto chamado Esqueça um Livro, que é um projeto de book crossing que ganhou bastante visibilidade, que é basicamente você esquecer um livro para alguém em um lugar público. Então, esse projeto ele se espalhou, eu participei de muitos programas de TV, e eu uni, né, essa minha vontade de leitura com incentivo à leitura, assim. Então, de formar novos leitores, Eu acho que esse é um dos papéis do editor, né? Formar novos leitores. A gente quer vender, o livro precisa vender, porque antes de tudo é uma empresa, né? O livro é um produto, mas a gente tem essa paixão, né? Por que a gente não trabalha com detergente? Eu sempre brinco isso, né? Porque a gente, é uma boa. Por que eu não trabalho com detergente? Que também... Porque eu acredito muito no poder do livro, né? No poder transformador da leitura, mas o livro ele precisa ser vendável, né? Comercial, precisa dar lucro para a editora, né? É verdade, a gente estava conversando antes um pouquinho de começar aqui o bate-papo e eu falei para você, as pessoas falam, Lilian, por que você não faz marketing, né, para outras áreas? Eu falo, deixa eu com o livro. São, né, eu, também quase que o mesmo período que o teu, a agência fez 11 anos agora em janeiro. E eu tô fazendo 12, vou fazer 13 no Mercado Livre, porque eu comecei em 2008, né? Uhum. Esse ano também faço 13 e 11 de agência. E assim, é paixão, é amor, é propósito, é aquela vontade, eu tive que me reinventar, mas eu me reinventei dentro do meu próprio mercado, como eu te falei, quando eu comecei a estudar mais marketing digital e saí um pouquinho só da assessoria de imprensa, né? Uhum. E tu sabe que quando eu trabalhei na editora, eu comecei meu trabalho na geração editorial, eu fiquei no mesmo, bem próxima do que aconteceu com você, só que eu fui pro marketing. O editor chegou e falou, Lili, né, tu vai ficar na assessoria, porque a gente cruza por muitos setores dentro de uma editora, e um assessor de imprensa, uma pessoa que faz marketing na editora, se intromete em muitas áreas, porque a gente está ali na ponta, então, né, não é só o banner, não é só o lançamento do livro, você quer saber do todo o projeto, quer ajudar, você quer fazer acontecer, e aí eu acabei indo para o marketing, para assessoria, e saí da editora e montei a agência, mas eu acho que se eu não fosse para o marketing,
certamente eu estaria no editorial, porque é uma paixão muito gostosa de poder realizar o sonho dos autores também, que é, né, quando você pega a ideia deles, o conteúdo, e você transforma, você ajuda a publicar, a lançar. Felipe, um ponto interessante assim que eu queria que você só explicasse um pouquinho, se você pudesse falar um pouquinho da Planeta, porque o selo Outro Planeta é só autor nacional ou não? 99% autor nacional, assim. A minha especialidade é encontrar boas histórias brasileiras, assim. Olha aí, pessoal. Os escritores estão aqui vão gostar, viu? E a Planeta em si, ela é conhecida por publicar autores nacionais, né? A gente tem vários selos, a gente tem o Minotauro, que é o selo de ficção científica, a gente tem o Essência, que é um selo feminino, né, de autoras para leitoras, a gente tem Outro Planeta, o Planeta Estratégia. Então, assim, quando eu busco um autor nacional, não necessariamente eu busco para o Outro Planeta. Às vezes eu olho, estou assistindo um programa de TV e vejo alguém falando algo interessante e penso, puxa, ou um texto viral que chegou até mim, né, no e-mail ou nas redes sociais, eu falo, nossa, essa pessoa poderia escrever um livro. Daí, de repente, numa primeira conversa, eu percebo que ela tem mais um estilo, né, um público mais direcionado para autoajuda, ou ela é uma palestrante, enfim. E daí, quando chega na editora, a gente decide juntos que seria melhor que ela fosse para o Academia, que é o selo de autoajuda, e não para o Outro Planeta. Então, tudo isso é pensado muito, muito bem com o autor e com as equipes, né, de marketing, comercial, para a gente ver onde o livro tem mais potencial, né, de vendas. Que legal. E Felipe, por você, né, por a Planeta ser um grupo internacional, a Planeta, a sede dela, a matriz é na Espanha, né? Na Espanha, sim. Vocês têm essa influência das tendências que acontecem? Como é que é só por curiosidade, agora acho que os escritores que estão acompanhando também vão gostar de saber como é que funciona, sempre que saber, né, ele faz alguns projetos, divulga, faz trabalho de assessoria para o Planeta, mas eu sempre fiquei curiosa com isso. Como é que funciona com esse networking, assim, daqui para lá? Rola um intercâmbio cultural de vocês falarem o que está pegando aqui, sim, o que está pegando super. lá? Além de relatórios mensais, né, a gente recebe relatórios a gente tem relatórios semanais, né, de tendências, de novidades, a gente tem a lista do que todos os países vão lançar mês a mês, a gente tem também uma ferramenta que é como um Teams, né, que é interno, em que eu posso acessar qualquer editor das outras filiais, né. A gente tem uma convenção que acontece todos os anos, e é sempre num país da América Latina, em que vem todos os editores, né, e diretores, a gente se junta, fica uma semana num hotel, e lá a gente troca experiência, tendências, propostas, o que está funcionando em cada país, sei lá, teve um exemplo, né, o TikTok ainda não pegou tanto aqui em relação a livros, né, mas em outros países da Europa, muitas editoras lançaram livros de TikTokers, livros como fazer sucesso no TikTok, que fizeram muito sucesso. Mas no Brasil isso não pegou e eu acho que não vai pegar. Porque é realmente um conteúdo que ficou muito para... É uma rede social de conteúdo muito raso ainda, né? De fazer dancinhas e tal, né? Verdade. E lá deu muito certo. Então a gente vai trocando essas experiências, né? De coisas que têm dado certo aqui e que lá não pode dar certo, talvez dê certo, né? Uma coisa que posso te dar de spoiler, assim, a gente vai lançar o Outro Planeta lá no México. Então, assim, vai ter uma versão do selo no México, na Planeta México, e a gente vai lançar autores locais e autores do Brasil vão ser lançados lá também. Ai, que legal. E por curiosidade, vão ser autores que já foram publicados aqui no Brasil ou o projeto novo que vai lá para essa... A gente apresenta, né, algumas propostas e daí eles avaliam o que podem funcionar no mercado, né? De repente eu tenho um autor que vendeu muito aqui, mas o tema não faz muito sentido para eles lá. Então eles vão avaliar o nosso catálogo, vamos trabalhar meio que juntos nesse sentido, né? Nossa, que legal, vão exportar esses autores nacionais para lá. Sim. É muito massa esse intercâmbio, né? Eu tô te comentando que nossos eventos, às vezes, vêm pessoas que moram fora do Brasil e participam. É tão legal essa conexão,
porque traz essa coisa da cultura, do que está consumindo. Uhum. E a literatura brasileira, no ano passado a gente fez a Semana da Literatura Brasileira, a gente percebe como as pessoas gostam da literatura Sim. brasileira, né? Tem que ser valorizada, é muito bacana isso. No começo da pandemia, a gente fez uma proposta para autores do outro planeta para escreverem contos sobre esse momento de isolamento, né? Então a gente selecionou alguns autores, eles escreveram contos, a gente lançou num preço super acessível, assim, em um mês, só em livro digital, né? Só em livro digital, né? Nas livrarias online. E esses vão ser os primeiros livros que a gente vai lançar lá no Outro Planeta do México, assim, vai sair, tá para sair já. Então, a gente vai lançar a primeira leva vão ser 3 autores que escreveram esses contos que a gente chamou de Pela Janela de Casa, né? Nossa, que bonito o nome. Abordando o tema da pandemia. Nossa, que demais. Bom, já que a gente entrou no tema da pandemia, antes de eu fazer as várias perguntas que os escutores vão amar aqui, como é que foi o 2020 para Planeta? Começou assim muito instável, né? Então a gente ficou observando quantos livros a gente ia lançar, se fazia sentido. Eu acho que todo mundo teve que repensar, né? Que livros precisa muito da livraria física, que livros a gente sabe que o autor precisa muito ir para programas de TV. Então a gente fez uma reestruturação na programação e foi lançando os livros de acordo com que os meses foram avançando, né? Então, assim, foi um ano positivo para a gente fechou no azul, assim, né, digamos. Ai, que bom, né? Mas foi um ano muito difícil, né, para todo mundo, né, as livrarias fechando. Então, a gente teve que recalcular a rota e ver, esse livro tem potencial de vender bastante em pré-venda. E daí convencer o autor, para o autor, né, saber que vai ser um lançamento num momento difícil e que as expectativas são diferentes, mas foi muito gratificante, assim, né? Eu esperava que esse ano já começasse já todo mundo vacinado, mas eu acho que vai mais um ano com essa dificuldade, né? O que eu mais senti falta foram os eventos, assim, eu acho que... eu também. Esse contato de levar as pessoas para as livrarias, porque o que acontecia? As pessoas, elas vão muito nas livrarias como showroom, né? Para saber das novidades, o que passeia lá pela roda da frente para ver o que chegou. Mesmo que elas não comprem ali naquele momento, elas ficam sabendo, a Lilian lançou um livro, nossa, quem que é esse Felipe aqui? E daí as pessoas ficam curiosas, né? Isso vai gerando curiosidade nas novidades. E a gente percebeu que na pandemia, num primeiro momento, as pessoas consumiram muitos livros que já estavam no imaginário delas, né? Então, pouca novidade e muitos livros clássicos. É isso que eu ia te falar. Eu vi que muitos clássicos, assim, Sim. viam outros editores também comentando algumas matérias que arrebentou de vender clássicos. As pessoas voltaram a ler Harry Potter, né? Mesmo com toda a polêmica da J.K. Rowling. Sim, e não só os clássicos da literatura, mas os clássicos de cada setor, né? Então, clássicos da autoajuda, O Poder do Hábito, livros que em algum momento Pai Rico, Pai Pobre, todos esses livros que em algum momento você já viu em algum lugar, ou na imprensa, na TV, ou alguém lendo, despertou o interesse da pessoa. Bom, eu vou comprar um livro que eu já ouvi falar e sei que é legal, né? E num primeiro período, as pessoas consumiram também assuntos relacionados à pandemia, mas agora ninguém aguenta mais nada, né? Assim, nesse sentido, desse tema. Então, eu imagino que editoras que pretendem lançar ainda livros sobre vacina, peste, isolamento, talvez não venda tanto agora, porque as pessoas já estão cansadas da pandemia, né? Mas no primeiro momento elas consumiram, sim, assuntos relacionados. É legal você falar isso, porque os escritores sempre, por curiosidade, eu falei isso no evento no ano passado, falei, gente, cuidado para não lançar depois que já passou o momento, né? Sim. Porque as pessoas ficam cansadas. O Torrigo também, o editor, falou isso, as pessoas têm que ficar atentas às tendências, mas tem que acelerar, porque senão passa, e você sabe, né? Passou, o livro fica encalhado,
aí gera uma frustração. No autor tem que ser muito rápido mesmo, né? Um autor que quer aproveitar o embalo de uma tendência ou, né, uma oportunidade, eu indicaria ficar de olho nas listas do New York Times para ver o que está bombando lá fora. Eu indicaria olhar as listas dos países na Amazon, então você entra, né, nos mais vendidos, tem lá embaixo todos os países, você quer saber qual que é o livro mais vendido na China, em Portugal, no Canadá, você consegue olhar ali, filtrar e ver de acordo com o seu gênero, né? E daí você consegue, eu faço muito isso para observar o que lá fora tá bombando. É livro de arrumação de casa, é livro de meditação, voltou com força, porque eu percebo muito que os temas, eles sempre voltam mais repaginados, né? Então, o lance da Marie Kondo, né, Marie Kondo, sobre arrumação de casa. Sempre existiram livros assim. É verdade. Mas ela deu um tapa ali, né? Trouxe para autoajuda, trouxe para trazendo a arrumação de casa para arrumar sua vida junto. Então, assim, são temas que sempre voltam. Então, acho que dá para ficar atento a isso, né? Muito legal tudo isso que você está abrindo para a gente. Eu agradeço mesmo os bastidores aí do seu trabalho. Bom, você sabe que eu incentivo os autores a trabalhar muito marketing pessoal, marketing do livro. Você falou hoje em pré-venda, né? O que aconteceu na Bienal, as pessoas... Na Bienal, olha eu com cabeça querendo fazer Bienal, né? O que aconteceu no ano passado, as pessoas foram fazer lives, foram fazer eventos online, como a gente está fazendo esse aqui hoje, porque é a opção que a gente tem, né? Sim. Mas eu estava lendo uma pesquisa que não é só a opção que a gente tem, as pessoas gostaram, adotaram isso. Falaram, nossa, como é bom ver evento online, né? E tem suas vantagens, não preciso pegar fila, né? Teve o Bienal agora do livro de São Paulo que aconteceu ano passado online, e as pessoas gostaram dessa experiência também que veio para ficar, né? Mas eu queria saber o seguinte, assim, qual que é o desafio que você vê hoje do editor, né, para buscar escritores brasileiros, porque com tanta live, com tanta concorrência nas redes sociais, com tanto conteúdo, com tantas pessoas, às vezes, com temas parecidos, queria que você falasse, assim, como é que você vê o teu desafio, né? Se você também quiser falar o desafio do escritor, mas o teu como editor, porque eu falo, gente, vocês têm que ter paciência, eles recebem muitos originais, né? E eles querem que vocês também tenham audiência, porque igual você falou, o Felipe pega um projeto, gente, ele vai apresentar, né? Sim. Então tem toda uma curadoria ali interna, né? Eu queria que você falasse um pouquinho, que eu acho que eles vão gostar e se colocar no seu lugar também. Porque quando, às vezes, acontece muito de eu achar o autor sem ele perceber que é um autor, né? Às vezes eu vou em busca... Por exemplo, teve no ano retrasado, estava muito em alta livros de bruxas. E eu via que lá fora tinha uma tendência de bruxas na escola, livros de bruxarias, magias, e que estava voltando com muita força, né, esses livros. E daí a primeira coisa que eu pensei eu preciso achar um autor ou uma autora que fale sobre isso. Então, eu fui pesquisar na internet, eu pesquisei no Instagram, no YouTube, e achei uma moça que tinha um canal no YouTube que nem era tão grande, porque eu acho legal falar isso, para as pessoas não acharem que, então a editora só vai me publicar se eu tiver 1 milhão de seguidores. Não é esse o objetivo. A gente avalia o conteúdo, a gente vê o engajamento, a gente vê quais outros trabalhos você faz relacionados ao seu trabalho de escritor, né? Se você faz palestras, se você dá aula, se você faz cursos, tudo isso a gente avalia, porque isso é importante na hora de fazer a projeção de quanto o seu livro tem potencial de venda, né? Imaginar que você vai entregar o original para uma editora e a editora vai pegar o seu livro, publicar e você virar um fenômeno mundial, isso é muito difícil acontecer, assim. Existe um trabalho árduo, tanto do autor quanto da equipe editorial, né, de toda a editora e de todo o suporte que o autor contrata para fazer dele um autor conhecido, né, como agências, enfim. E daí, assim, ela tinha acho que 20 mil seguidores, mas um público muito específico, que estava ali naquela página, interessada em que vela eu acendo para ter sorte nos estudos, esse tipo de conteúdo, sabe? E daí eu fiz uma proposta para a gente fazer um livro que chamou naturalmente Bruxa, e que era um livro voltado a isso, ensinar técnicas de bruxaria, mas nessa pegada leve, autoajuda, né, assim.
e como deixar minha casa mais harmoniosa, nesse sentido. E o livro foi um sucesso, assim, ele entrou nas listas de mais vendidos, a gente vendeu mais de 20 mil exemplares, então, assim, foi um sucesso do outro planeta e não necessariamente é uma autora que tem milhões de seguidores. E até é interessante, porque às vezes eu já tive experiência de buscar autores que têm milhões de seguidores e o livro não vender nada. Porque às vezes a pessoa está seguindo aquela autora porque aquela pessoa, né, por conta de maquiagem, por exemplo. E daí ela vem e escreve um livro de ficção fantasiosa. A chance daquele público migrar para comprar o livro é muito pequena. Então, assim, eu acho que é importante o autor ir criando o público dele, né, o público leitor, não necessariamente preocupado só com números, né? Então, eu sou um autor que quero escrever autoajuda, que público que eu estou criando nas minhas redes sociais, que networking eu estou fazendo para que isso aconteça, né? Eu sou palestrante, eu vou nesses eventos de palestras, eu participo, eu interajo com outros autores e palestrantes que eu gosto, enfim, criando essas estratégias, né, para quando lançar o livro ter um suporte, né, um apoio para que não fique só na sorte, né? Porque não existe sorte, assim. Se bem, existe um pouquinho de sorte, né? Existe. Mas a sorte, você tem que, né, tem a frase lá, clássica, você tem que estar preparado quando a sorte bater na sua porta. E muitas pessoas, às vezes, a sorte até chega, mas quando chega, não está preparado. Eu tenho um vídeo desses que eu falei que eu preciso refazer, mas é um vídeo bem engraçado no YouTube, que eu falo assim, se eu digitar agora seu nome no Google, o que vai aparecer? É uma provocação para o escritor, exatamente isso que você falou. Eu falo, gente, você tem que entender que o editor ou o jornalista, a gente trabalha com a imprensa, a gente pode falar que teu livro é o máximo, que você é o máximo, ele vai conferir o que a gente está falando, sim, né? E vai jogar lá o nome no Google. Então eu falo, cuide do seu jardim para que os editores, os agentes literários cheguem até você, né? Então é muito legal isso que você fecha direitinho, sabe? Gente, ó, eu não combinei com ele, tá? Mas é porque a gente sabe que é isso que funciona, né? Cuidar, construir sua audiência, né? Eu acho importante também lembrar que, assim, depende de qual que é o objetivo também do autor, né? Se você quer ser um autor comercial, eu acho que esse é o caminho. Mas às vezes você quer ser um autor que vai participar de concursos literários, né? Que vai dar oficinas. Então você pode ir em busca de uma editora menor, uma editora que tem esse foco em livros independentes, em feiras independentes, né? Então tudo é uma questão de perspectiva, né? Mas se o seu objetivo é ser um autor que venda muito, que seja comercial, que seja publicado em outros países, tem que ir construindo, sim, uma base de leitores, né? Muito legal. Eu tenho certeza que tem muitos escritores aqui que já querem saber o teu perfil. Vou pedir para o Felipe deixar aqui bem bonitinho o endereço do teu perfil no Instagram. Posso deixar? Pode sim. Que conselho que você daria para os escritores que estão começando e sonham ser publicado por uma grande editora como a Planeta? Acho que fecha um pouquinho o que a gente já falou, mas eu queria ouvir de você, assim, ó. Eu vou dar um exemplo de um autor que eu gostei muito, que é o seguinte, eu recebo muita mensagem, assim, no Instagram, LinkedIn, e-mail, assim, quero ser publicado, como eu faço? Eu nem respondo, né, porque não teve um bom dia, não teve uma apresentação, oi, eu sou fulano de tal, contar um pouco da história dessa pessoa, geralmente são perguntas, assim, aleatórias, daí eu acabo nem respondendo. Eu tive um autor que eu lancei no começo do ano passado, o nome dele é Humberto, e ele foi justamente esse caso aqui. Ele tem bastante seguidores, mas ele dá dicas de como passar no Enem. E o livro que ele escreveu é uma ficção no estilo Alice no País das Maravilhas. Só que quando ele foi apresentar para mim, ele levou um embrulho vermelho, eu abri esse embrulho, tinha o livro todo encadernado, com as ilustrações que ele mandou fazer, que são lindíssimas e que estão hoje no livro. E daí eu olhei aquilo e falei, gente, que cuidado, né? Ele apresentou quem ele era, ele fez um planejamento de marketing, justamente explicando isso. Eu tenho um público, mas como eu faço para atingir esse público? Então, uma das ideias dele era, vamos lançar o livro antes do Enem, e eu vou dar para quem comprar o livro na pré-venda o meu curso de preparação do Enem, porque assim vai vir esse público
que gosta de leitura e que está lá na minha página só para pegar dicas do Enem, né? Então, assim, eu achei tão incrível tudo isso que ele fez, eu falei, não, eu vou ler a sua história. Daí eu peguei para ler despretensiosamente no final de semana e achei o livro incrível, assim. O nome do livro é Das Cinzas de Onira, e daí eu falei, caramba, nossa, é muito bom esse livro. E agora eu vou precisar convencer a editora de que ele vai lançar um livro que não é o público que ele tem, mas que o livro é muito bom. Então, assim, e deu tudo certo, assim, a gente lançou em janeiro do ano passado, o livro pegou a lista da Veja, ficou em terceiro lugar em ficção, na ficção nacional, e o livro foi um sucesso, teve reimpressões, e daí entrou a pandemia, né? Mas valeu muito a pena, assim, porque ele teve todo um cuidado desde o primeiro contato, da primeira aproximação, e eu sempre... Fez um planejamento, né? Você já chegou, assim, com um plano de marketing, com estratégia. Nossa, para o editor E não é que eu quero que ele faça o meu trabalho, né? É entender qual que é a força, né, que tem de verdade no projeto. Eu sempre falo para os autores assim, não precisa viajar, não precisa mentir, eu preciso que a gente trabalhe junto e veja realmente quem você conhece que pode ajudar o livro. Ah, mas é uma pessoa que falou comigo, sei lá, num evento. Bom, então ela não vai te ajudar. Vamos fazer uma lista real para enviar para pessoas que podem ajudar o livro, enfim, todo esse planejamento mais pautado em resultados, sabe? Porque uma coisa que acontece muito e que eu sempre falo abertamente com os meus autores a gente quer que o seu livro seja um best-seller. Então, a gente tem que pensar em estratégias que o seu livro fique conhecido, que você seja conhecido, além do seu ego. A gente não ganha dinheiro com o seu ego, né? Ah, mas eu quero ir nesse lugar porque vai ser interessante para mim. Tudo bem, né? Mas vai trazer um resultado para o seu público? Às vezes você quer ir num programa Mulheres, né, da tarde, da minha amiga Regina, mas o seu livro não fala com aquele público. Então, por que você quer ir? Por ego, enfim. Talvez a gente vai gastar uma energia, né? A equipe da editora vai gastar uma energia num público que não vai comunicar com o seu livro. Claro, se um autor ele tem uma assessoria de imprensa à parte e essa assessoria vai trabalhar com a editora vai focar no livro e ele vai focar na imagem dele de palestrante, de qualquer outra coisa, e ele quer, né, ele quer ir no programa Mulheres, tudo bem. Mas eu falo mais no sentido de focar mesmo e unir as forças para que o livro tenha um resultado, né? E uma coisa que eu valorizo muito é quando o autor já sabe qual que é o público-alvo dele, né? Já desenhou lá a persona, o avatar, já chega assim, conhecendo, sabendo até as preferências musicais, o que ele gosta de assistir. Porque é isso, né? Às vezes a pessoa pensa que é só o público-alvo, não é só a idade, né? Idade, sexo. Isso é a primeira camadinha de desenhar a persona. Porque acontece muito, né, do autor achar que o público dele é homens e mulheres de 0 a 80. E assim... Deve escutar muito, né, Felipe? Escuto muito. Esse livro serve... Eu também, a gente escuta muito aqui na agência. Esse livro aqui é para todas as idades. Tá, mas... É para todos os públicos. Como assim? Não, qualquer pessoa... Mas já quando a pessoa fala assim, já se assusta, né? A gente gostaria muito que o seu livro, né, causasse interesse em toda a humanidade, né? Mas, assim, qual que é o público-alvo, né? Onde a gente vai dar o primeiro tiro, né? Assim, vai ser com o público infanto-juvenil? Qual que é o objetivo, né, desse autor, desse livro? Então, eu acho que isso é muito importante. Já aconteceu, por exemplo, de vir um livro e eu achar que ele está muito perdido no público-alvo e sugerir para o autor, e se a sua personagem ela fosse mais nova e a gente fizesse um livro infanto-juvenil? Ai, que legal, que da hora. Todo esse jornal... Bem cabeça de editor, né? O teu papel de editor, né? Por isso que é ótimo ser publicado por uma editora que tem um editor profissional, né? Porque você acaba levando ele para esse caminho de deixar o produto cada vez mais redondo, né? Sim, exatamente. E quando é não ficção, a gente acaba pesquisando juntos, né? Quais serão os capítulos, que temas estão bombando lá fora, que temas estão sendo mais pesquisados nas redes sociais, no Google, tudo isso são ferramentas que estão aí pra gente usufruir, né? Assim. Então, para um autor
tem esse sonho de ser publicado por uma grande casa editorial como a Planeta, ele tem que fazer isso, né? Saber bem o que é o produto dele, para quem que ele está escrevendo, se ele vai ter pessoas interessadas nesse tipo de produto, né? Porque às vezes a pessoa, ela fala de um tema e aquele tema é um nicho muito pequenininho, que quer aquele livro e tudo mais, né? Então... eu conheci muitos autores que escrevem vários gêneros, né? E é muito difícil uma editora apostar num autor novo em gêneros muito diferentes. Então, acho que vale muito pensar assim, eu sou autor de qual gênero? Boa, né? Porque se eu vou escrever um livro, Felipe, por exemplo, eu quero escrever um livro policial. Se eu entro numa grande editora, eu vou ser o autor policial deles. Porque é muito difícil que eu lance um livro policial e depois eu queira lançar um livro sobre minha experiência divina, sei lá, no Caminho de Santiago. Muito, muito pouco provável que isso vai acontecer, né? Então, pensar direitinho, eu quero ser um autor de livros eróticos, então esse é o meu caminho, né? Eu vou batalhar para ser um autor de livros eróticos. E então, assim, definir bem, né, o que eu quero como autor também. Isso fica até mais fácil para trabalhar o público, porque, né, se você tem vários públicos, eu vejo assim, gosto de falar, Lília, fazer marketing para todo mundo. É muito mais difícil fazer marketing para todo mundo do que fazer marketing para escritores, para editoras, né? Quando você nicha, fica mais fácil, né? Exatamente. E o que você comentou desse livro, que eu vi que, né, os teus olhos brilharam brilhou aí quando você falou de alguns autores. E a minha pergunta é bem essa, o que faz seus olhos brilharem, assim, quando você pega um original e quando você tem orgulho de apresentar internamente, falar, caramba, que livro. Tem alguns pontos, assim? Eu acho que eu priorizo muito pelo ambiente de trabalho, né, de como vai ser a minha relação com esse autor, né. Então, assim, claro que o principal é uma boa história, né, eu estou sempre em busca de boas histórias, mas se é um autor cri-cri, um autor chato, um autor, né, difícil de lidar no dia a dia, dificilmente eu vou fechar, a não ser que ele seja, tipo, o autor mais vendido do Brasil e eu vou querer roubar ele para a editora, assim. Mas, assim, um autor que está começando, né, eu acho que tem muito isso de você criar relações no mercado, ser agradável com as pessoas, conhecer os livreiros. Tem uma série de dicas que a gente pode dar e tem muito a ver com relacionamento, né? Então, assim, o autor que aceita sugestões, o editor, ele não manda no livro. Eu jamais vou chegar para um autor e falar assim, ó, o seu livro você vai ter que diminuir a idade desse personagem. Não, são sugestões. Mas antes de fechar o contrato, eu já fiz uma análise do livro e faço a proposta junto com o contrato, né? Então, assim, o autor precisa entender que o livro não pode ter o título da avó dele, com o nome da avó dele, sabe? Tem que ser um título comercial. Eu falo isso porque já aconteceu de um autor vir eu queria pôr o título em homenagem à minha avó, mas ninguém vai comprar o seu livro. Tem que ser um título mais comercial. Enfim, tudo isso é acordado e explicado muito antes, né? Então, assim, para mim, o que brilha meus olhos é uma boa história e esse relacionamento, né? O quão flexível é essa relação. Porque eu acho que é tão difícil vender livros hoje em dia, assim, né? E para dar certo, tem que estar todo mundo junto, acreditando no projeto. Além da história ser boa, porque eu volto a falar isso, porque assim, é importante ter uma boa história, né? Um bom conteúdo. E quando eu falo bom conteúdo, a gente vê que o ano passado também, assim, tendência agora os livros com um número menor de páginas, né? A gente tem um leitor... É verdade, tenho notado isso. Que tem lido muito rápido, mas não quer ler livros de 400, 500 páginas, né? A gente tem livros de tudo, desde depressão, ansiedade, romance, que são curtinhos, né? Que é o leitor que gosta de uma leitura mais rápida. Esqueci o que eu estava falando. Eu estava falando que, assim... Agora deixa eu ver. O volume dos livros, né? Volume dos livros, é verdade. O gancho dos volumes dos livros, que a tendência agora é que os livros são cada vez menores. Esqueci o que eu estava falando, meu Deus. Que eles gostam de ler. Acontece, a gente volta. Tava falando que eles gostam de ler mais rapidamente, e aí você estava falando que tem vários tipos na editora, né, desse gênero.
tem de ansiedade, tem Cada de... público tem um consumo, né? Cada Sim, público sim. gosta de consumir. Acho que era esse o gancho, É. né? Ai, calma aí, deixa eu pensar o que eu tava falando. Mas eu tava falando em relação aos autores, eu acho. Ah, esqueci. Tu queria talvez falar para eles sobre essa coisa de não escrever livros muito, muito grandes? Ah, tá. E daí, vou nesse gancho. E daí tudo isso tem que ser pensado junto, né? Assim, qual que é o meu público-alvo? Quanto esse público está acostumado a pagar, né? Quantas páginas eu vou poder escrever? Então, tudo isso é pensado muito antes junto com os autores, né? Então, quando a gente faz uma proposta, a gente pensa assim, o seu livro é muito interessante, mas assim, uma história fantasiosa de uma pessoa desconhecida de 700 páginas, ele vai custar R$ 170. A chance de vender é muito pequena. Então, a não ser que você vendeu o seu livro para a Netflix e vai virar uma série junto com o lançamento do livro. Então, assim, tudo isso é estudado junto com o autor, né? Para a gente pensar qual que é o público-alvo, quanto que esse livro pode custar, o que a capa tem que comunicar, enfim. Tudo isso precisa ser... São muitos detalhes, né? Não é só sair fazendo, né? Tem que ter o olhar de vocês em relação ao produto, porque como você falou, né? Vocês estudam o mercado, vocês têm uma equipe, vocês têm números que mostram para vocês o que vende, o que não vende, o que dá certo. Então, eu acho que isso o editor, você que está dentro de uma grande editora, vocês têm esse olhar que um autor independente, um autor que está começando não tem. Uhum. E às vezes acha que o feedback, assim, é ruim, não é. É porque vocês analisam o mercado, vocês analisam o comportamento dos leitores. Então, eu acho muito bacana você contribuir e dizer isso pra gente, para o autor perceber isso também, né? Eu falo para eles, sabe, Felipe, como você falou de pesquisar dentro da Amazon, olhar esses livros do gênero dele, como é que é? Quantas páginas, então, tem o livro que tem o mesmo gênero que o seu mais vendido, né? São detalhes que não é só a capa, só o título, vai olhar a ficha técnica desse livro para ver o que, né? Então, são tantos detalhes que eu acho que somam na hora de... E quando tiver vacina, né, eu acho que é importante visitar livrarias, né? Boa, é verdade. Eu sempre faço isso, assim, quando eu estou muito fazendo no automático, né, o trabalho, porque você acaba entrando num ritmo de fechamento e tal, eu falo, opa, deixa eu dar uma volta numa livraria. É tão gostoso, né? Que aí você abre a mente para ideias, para criatividade, para capas, para novos projetos. Aí você junta um título aqui com uma outra ideia aqui e formou um novo projeto original, né? E você começa a observar, nossa, tá com muita capa azul, né? Será que se eu lançar mês que vem o meu livro e a capa for amarelona, vai chamar mais atenção na livraria? Tem várias coisas que você vai pensando, analisando onde o seu livro vai ficar exposto, né? Nossa, foi muito legal você falar. Eu falei isso hoje aqui na agência. Essa coisa do marketing que fala do que é tendência, que é a minha próxima pergunta para você, que a gente tem que cuidar, porque quando rola essa coisa da tendência e todo mundo vai junto, nas redes sociais é assim, tá na moda agora foto com fundo cinza. Aí todo mundo faz foto com fundo cinza, ou faz uma imagem com uma letra lá, que agora a tendência é usar neon, né? Eu tô usando neon, né? Na campanha do Projeto Escritores usou neon. Mas tem que cuidar, porque aí no feed, as pessoas, elas... fica a mesma coisa, o tipo de imagem, o tipo de texto, e aí, quando vem uma diferente, opa, a pessoa para ler. Então, eu achei sensacional o que você falou, porque a capa que é diferente também que quebra o padrão, a original vai chamar atenção, né? E aí, eu vou já engatar nisso, assim, que conselho que você daria para os nossos escritores, porque esse evento, Projeto Escritor 2021, é o primeiro evento do ano, esse evento que eu estou propondo para eles é para repensar a carreira, tanto para quem vai começar agora, que tem a oportunidade de aprender com quem já está no mercado há muito tempo, e fazer um plano para a carreira do zero, né? E para quem já tem livros publicados e quer fazer diferente, assim, quais conselhos que você daria para esse 2021, um ano totalmente digital de novo, porque as pessoas estão mais em casa ainda, né? Eu acho, assim, que o principal conselho é produzir, assim, produzir bastante, né? Então, assim, escrever em blogs, escrever nas redes sociais, se você quer... É aquela coisa, né? Dar um jeito de ser pavão, né? Assim, dentro, claro, do seu nicho, do seu interesse, mas pensar assim, me convidaram para ser colunista de um blog, mas eu não vou ganhar nada. Vai, se a audiência do blog é grande, por que você não vai? Me convidaram para falar sobre esse tema em Drops numa rádio, mas vão pagar nada quase. Vai. Então, assim, eu acho que o conselho que eu daria é aparecer, assim, nesse sentido, né?
produzir e aparecer, né? No sentido de criar esse público. Agora, pensando em tendência, assim, eu acho que para esse ano, a grande tendência, assim, que vem com muita força, são os livros de escapismo, né? Então, assim, livros com finais felizes, livros com mais fofinhos, livros de fantasia, né? Num outro universo. Eu acho que as pessoas estão querendo sair um pouco dessa realidade, né? Que tá muito dura, né? Muito difícil, tá pesada, e ir para uma coisa mais leve, né? E isso acontece com, se a gente observar, né? Se você entrar na Netflix, na Amazon, a gente vê que o que está mais lançando, né? De séries séries bobinhas, fofinhas, Sessão da Tarde, ou magia, né? Então, assim, isso é tendência para esse ano, assim, esses livros de conforto, né? Então, acho que... Ah, é legal você falar isso, porque quem já agora está pensando em escrever um novo livro, ou tem escritores que assim, tem 4, 5 escritos, Sim. Então resgata um, talvez, que vá para esse lado de conforto, porque as pessoas estão um pouco cansadas, né, dessa batalha, de luta, de pandemia, que foi esse estouro aí na Netflix mesmo, você falou, né, os filmes relacionados a esses temas, pestes e tal, bombaram, e agora as pessoas estão buscando mais aquele final feliz. Sim. É legal você trazer essa visão. Eu sou uma que às vezes à noite eu confesso, sabe? Às vezes meu marido, esses dias eu falei assim, vamos ver um filme assim mais tranquilo. Nossa, a sinopse mal escrita, né? Não dá nada. Aí eu falei, não vou assistir o trailer, porque senão é muito spoiler. Tá. Gente, pensa num filme pesadão. Sabe pra você dormir rezando? Que você falou, não é possível, eu vou sonhar com isso. Um filme super pesado, tenso. E aí, é isso. Às vezes a gente, pra dormir, pelo menos, eu procuro isso. Eu não gosto de dormir com filmes assim que vai me levar para pensamentos ruins. É claro, cada um tem uma escolha, né? Filmes assim relacionados a terror, que eu gosto também, ou de luta, eu já prefiro assistir durante o dia. Mas é legal você trazer isso pra gente, porque eu acho que os escritores vão repensar também. Sim. Né? E uma coisa para pensar bem, assim, sempre ter em mente que uma editora é uma empresa. Então, assim, não necessariamente o seu conteúdo é ruim, por isso você levou uma negativa. Às vezes, naquele momento em que a empresa pode estar passando por uma reestruturação, como qualquer outra empresa, momento de pandemia, onde estão revendo os lançamentos, as ações, enfim... E isso pode gerar uma negativa para você, mas não necessariamente, então não fui aprovado, meu projeto é ruim, eu vou engavetar, ou vou jogar fora e começar do zero, sabe? Então, acho que ter isso em mente, que a gente está vivendo um novo mundo, né? Não gosto de dizer esse novo normal, né? Mas, assim, pensar, né? Que, assim, se você acredita muito no seu projeto, você tem que continuar com ele. Então, às vezes, tem muito isso de momento. Eu já lancei vários livros que eu tinha certeza que se eu tivesse esperado mais 6 meses ia dar certo, sabe? Nossa, que legal isso que você está falando. Porque acontece muito assim. Você que trabalha com... Você pode contar para a gente também, devolver para você, que trabalha com imprensa também. Imagina, eu vou lançar um livro, que eu estou trabalhando com ele há muito tempo, e eu vou falar sobre um tema X, e daí na mesma semana explode um escândalo no Brasil. Qual a chance? Tem que soltar a campanha. Qual a chance de você conseguir pautas para esse autor? Muito, muito difícil, né? Você vai conseguir pôr ele na Fátima Bernardes para falar sobre, sei lá, ansiedade, sendo que morreu o Papa. Não tem como. Enfim. Eu fiz uma coletiva de imprensa, aliás, foi minha primeira coletiva de imprensa, quando eu trabalhava na editora, e... Não foi 2 jornalistas só, porque foi no dia que deu aquele acidente, infelizmente, terrível da TAM. Nossa! Então, meu chefe me ligou e falou assim, Lili, tua coletiva já era. Eu falei, já era. Então, o que eu vejo, assim, das editoras que trabalham com marketing, com assessoria, é esse olhar atento ao que você falou, o que está acontecendo na mídia, para a hora de saber pausar, de saber não é o momento, não dá para forçar esse tema agora, mas também para resgatar quando tem um momento. Exatamente. Então, a gente tem muito isso aqui na agência. Às vezes é uma data comemorativa, ou é uma coisa que virou, né, agora é hype falar disso, ou uma notícia, ou às vezes tem, né, algum influenciador que aparece lendo um livro. Sim. Então, a gente teve um livro ano passado que a Anitta mostrou, que era um livro que
que até foi filme contando a história do Chico Xavier, e a Anitta falou do filme, e aí o editor ligou, a gente nem estava trabalhando aquele livro aquele mês, foi um livro surpresa, a gente estava trabalhando outros 5 lançamentos, e ele falou, para tudo, a Anitta falou do livro. Nossa, a gente bombardeou a imprensa que a Anitta falou do livro. Então tem que ficar de olho também no que, né, nos trend topics lá do Twitter, das notícias factuais, para às vezes resgatar, igual você falou, já aconteceu muito aqui na agência, de livro que foi divulgado, ficou parado na editora, não vendia, e de repente as pessoas começaram a falar daquele tema, resgatou e vendeu. Eu acredito que na Planeta também já deve ter acontecido, né? Livro que de repente começa a vender. Você fala, opa, o que está acontecendo? A gente tem o Lobo de Wall Street, que a gente já tinha lançado, acho que em 2003 ou 2004, e daí quando virou filme com Leonardo DiCaprio, o livro explodiu, assim, a gente vendeu mais de 100 mil exemplares, e era um livro, assim, de 59, porque ele é de muitas páginas, tal, R$59,90, então um livro com preço, né, com um faturamento super alto e que explodiu, assim, vendeu bastante. Isso acontece muito, né, de você surfar nas oportunidades, né, e, por exemplo, uma coisa, assim, que eu como editor, o meu objetivo é achar uma tendência e não só também surfar na onda dos outros, né? Claro que quando surge uma tendência no mercado, se você for esperto e aproveitar isso rapidamente... Rapidamente, né? Rapidamente. Então, assim, livros de colorir. Você lembra dessa fase, né? Nossa Senhora! Divulguei assim, ó, livro de colorir católico, livro de colorir espírita, livro de... Olha, só não teve livro de colorir de negócios, mas o resto teve de tudo. Teve até Kama Sutra de colorir. Teve. E assim, quem surfou nessa onda, né? Mas aí também tem o planejamento do autor, né? Eu quero ser um autor conhecido como autor de livros de colorir. Não. Legal. Ou eu tenho uma série de livros e vou fazer um livro de colorir da minha personagem, ok para mim. Então, tudo isso depende muito da estratégia também que você quer para o autor, né? Porque eu costumo brincar que os meus autores, eu quero que eles sejam best-sellers e que a gente lance um livro por ano, né? Eu não estou em busca de livros descartáveis, né? Que a gente vai ganhar dinheiro e tchau, autor, né? A gente quer construir uma carreira juntos. Massa, e carreira, é isso, assim, observar essas tendências, né? Então, teve livros que a última tendência que eu lembro é livros com palavrão na capa, né? Então, assim, nossa, se eu escrevesse um livro naquela época, muito rápido, ou tivesse um livro, um conteúdo que o título eu topasse ser com palavrão, certamente ia vender, assim. Eu tive experiências de livros... Eu lancei um livro de humor que tinha um palavrão na capa e que vendeu muitíssimo também, assim. E foi bem no finalzinho, quando essa tendência já estava acabando. Então, assim, observar essas tendências, ver se vale a pena para você como autor, né, como objetivo de carreira, e surfar, assim. Mas o que eu fico sempre atento é para fazer de um livro meu uma tendência no Brasil, né, que as pessoas copiem. Ai, que legal, fazer um projeto original, né, tão bom, né, lançou uma tendência, que massa. Deixa eu ver se faltou perguntar mais alguma coisinha. Ah, tá. Não sei se especificamente você quer falar isso, porque a gente já falou de tanta coisa, né? Se tem algum gênero, porque tema você já falou do que vai ganhar mais força, né? Tu acha que já está respondido naquela ali, ou tu acha que dá para falar? Porque ali que você falou seria ficção, romance? Eu acho que o gênero que vai bombar muito esse ano é a ficção, né? E a autoajuda sempre vai estar nos top, né? Nos top 5, digamos. E eu acho que essa não ficção mais curtinha, digamos, né? Ao invés de ser um grande estudo sobre ansiedade, em que você, né, vai lançar um livro sobre ansiedade de 400 páginas, um livro mais prático, mas não tanto com um tom de autoajuda, né? Escrito por um profissional. Talvez um dos seus autores sejam profissionais de uma área. Então, pensar nesses livros mais curtinhos, né, de temas que estão em tendência. Então, eu apostaria muito na ficção, né, no escapismo. Autoajuda sempre vai vender. Eu acho que é um gênero que nunca vai deixar de vender. E só ficar atento, porque a autoajuda foi mudando muito, né, de acordo com o tempo, né? Então, assim, não é mais aquela autoajuda com passos a seguir, né? E eu acho que é isso, assim. Não sei se eu respondi muito bem a sua... Nossa, tá ótimo. Respondeu hoje, coisas vão amar.
Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisinha. Nossa, é por isso que é bom fazer o bate-papo, né? Porque tudo quase que foi respondendo conforme a gente foi conversando. Ah, tá. Aí pra gente encerrar, você falou dos selos da Planeta, acho que a gente podia, né? Eu falei, se você quiser fazer alguma novidade da Planeta, você contou logo no começo, né? É verdade. Eu acho que para encerrar eu poderia falar de alguma coisa da Planeta. Eu posso contar alguns títulos que eu acho que vão ser fortes esse ano. Que vão ser. É legal. Então tá, Felipe, pra gente encerrar esse bate-papo que tá super gostoso. Aliás, eu quero fazer outros bate-papos com você, se você topar. Já pra topei. você fazer uma live no Instagram. E também, né, quem sabe, logo mais a gente tá num evento, assim, ao vivo, pra todo mundo se abraçar, conversar com os escritores. Eu tô, assim, ansiosíssima para ter esse momento, porque com esses eventos online, pelo Brasil, assim, a gente conhece gente de cada parte, sabe? E eu falei, não, tem que se encontrar em São Paulo. São Paulo é o hub, é o coração do Brasil. E a gente se encontrar, quem sabe, você já é meu convidado, adoraria ter você com a gente no evento presencial, se rolar, viu? Vou amar. Mas para encerrar, fala aí pra gente, assim, o que você pode contar um pouquinho mais, assim, de spoiler? Quais são as novidades para o Planeta para esse 2021, assim, da Planeta? Né? Eu comentei eu vou falar dos livros que eu cuido, tá? Não vou contar dos meus colegas, mas assim, eu contei no comecinho, a gente vai lançar uma biografia da depressão do Christian Dunker, né? Que é um importante psicanalista. E nesse livro ele trata a depressão como um ser, uma entidade, e ele conta a possível biografia desse ser. Então, melancolia, tem a depressão sendo entrevistada. Então, assim, é um livro muito interessante e que eu acho que vai ganhar bastante visibilidade agora, nesse primeiro semestre. E uma autora que a gente vai lançar agora é a atriz Maria Flor, que vai estrear... Ela vai ser protagonista da novela das 9 e vai se lançar como autora de ficção, né? E é legal contar, assim, que eu fechei a Maria Flor tem uns 4 anos, e nesses 4 anos a gente tem trabalhado juntos, assim. A gente já mudou o projeto várias vezes. Nossa, que interessante você falar isso pra gente, né? Porque às vezes não imaginam. Às vezes tem um autor que 3 meses, 6 meses já quer sair publicando o livro, e você fala de um projeto que tá 4 meses em 4 anos, 4 anos, né? 4 anos em processo. E daí, às vezes eu fico sem entender, mas depois eu fico pensando, nossa, se eu tivesse forçado para sair há uns 2 anos atrás, não ia ser nesse momento em que, quando a Maria Flor ela começou a escrever, eu falei, Flor, você tem bastante seguidores no Instagram, mas você poderia montar um canal no YouTube. Ela montou e hoje, 4 anos depois, o canal dela tem bastante seguidores, tem bastante engajamento. E a gente vai lançar o livro no mesmo momento em que ela vai ser uma das protagonistas da nova novela. Então, assim, tudo foi meio que casando, né? A gente foi cavando essas oportunidades juntos e acabou que é o momento certo, assim. E é uma ficção muito legal, que eu tenho certeza que vai surpreender o público, assim. E, por fim, assim, eu deixaria o livro da Rita Von Hunt, que eu estou muito animado de lançar o livro de uma drag queen. Eu estou... torcendo para que seja o primeiro livro de uma drag queen na lista de mais vendidos. Vai ser um livro... Esse manda pra gente. Vou falar com a Natália, manda pra gente. Vai ser um livro sobre política, né? Para explicar que tudo é política. A Rita Von Hunt, ela tem um canal no YouTube onde ela ensina política, né? Então, ela é uma drag que tem bombado muito. E eu acho que é muito legal para o editor, eu lembro que quando eu fechei o livro com a Rita, uma semana depois ela explodiu. Foi uma coisa assim, muito do time, assim. Eu lembro até que a agente dela falou assim, nossa, você deve ter ganhado uns pontos aí, porque ela explodiu assim, gigantescamente, tá certo, né? E várias editoras foram atrás dela, assim, e eu já tinha... E você já estava com o contrato aqui assinado. A gente, como editora, eu amo quando isso acontece. Mas eu acho que esses são os spoilers, assim, a gente está sempre em busca de novos autores. É um mercado que nunca vai acabar, o livro já enfrentou tantas guerras, tantas pestes, né, tantas crises. Tantas coisas. E a gente precisa, sim, movimentar esse mercado com novos autores, novos produtores de conteúdos. Eu acho que uma última dica, se você me permite, a gente pensar em criar o conteúdo não só em livro, sabe? Você, como autor, já pensar em todas as possibilidades do seu conteúdo.
bom, o meu livro ele pode virar um podcast, ele pode virar uma peça teatral, ele pode virar um filme, ele pode virar uma novela, ele pode virar audiobook que a gente faz, livro digital interativo. Tem centenas de possibilidades, né, para quem quer ser escritor, né, e não necessariamente só focado no livro, né. Ficar tão no produto, assim, foi uma dica muito ouro que você deu agora aqui no final desse bate-papo, porque você comentou aqui antes de escritor que tem curso, às vezes que tem a palestra, tem que pensar mesmo numa coisa de longo prazo, de carreira, e pensar em vários produtos diferentes que pode surgir com o projeto dele, né? Muito legal. E assim, né, Felipe, a gente que está do lado de cá, vamos dizer assim, do que para você que às vezes está começando a sua carreira, ou para você que já é escritor e ainda não conquistou tudo aquilo que você deseja, você tem que saber que é o seguinte, a gente vivencia, igual ele contou as histórias, assim, muitos escritores que começaram assim, dia após dia, batalha, né? E é claro que quando vocês olham o sucesso de alguém, você já está olhando, mas você não sabe que a Maria Flor está 4 anos escrevendo o livro, e quantos anos, desde, sei lá, essas atrizes às vezes, né, começam a trabalhar com... Eu falo, gente, 4 anos de idade, 5 anos de idade, 6 anos de idade já está trabalhando, né? Quando eu advoguei, eu fiz com o pessoal da HarperCollins, quando trabalhou o livro da Larissa Manoela, fala, nossa, né, que você contou de influenciador e tal. Ah, é do dia pra noite. Eu falo, gente, essa menina trabalha desde os 3 anos, sei lá eu, né? Então nunca é do dia pra noite o sucesso de alguém. É sempre uma carreira, um passo a passo. Essa pessoa um dia começou como vocês estão começando, né? Sim. Então eu acho que é isso. É isso, né, Felipe? Obrigado, tá? Gratidão mesmo. Eu que mesmo. agradeço. Obrigado, adorei. Sério mesmo, você compartilhou muitas coisas. Eu nem esperava que você ia abrir tantas coisas assim.